Olá, pessoal! Eu sou Helena Campelo e nós estamos no nosso curso de Liderança Inclusiva. Nós vamos conversar nesse módulo sobre as dimensões de equidade de gênero e raça, entendendo quais são os principais elementos, quais são os principais conceitos, o que é possível a gente dimensionar para promover nas organizações, nas instituições, nos espaços, sejam esses ambientes no campo das políticas públicas, sociais e afirmativas, seja também no ambiente de pensar também como é que se efetiva essas dimensões nas empresas e também pensando um pouco dessa realidade no terceiro setor. É muito importante que a gente conheça quais são as principais categorias que permeiam esse universo, né, de pensar por que a gente fala atualmente sobre essas dimensões de equidade, gênero e raça, como é que nós podemos implementar nos ambientes corporativos, sejam ações, sejam programas, sejam projetos. Então, é uma referência para a gente conversar bastante. Nesse módulo, especialmente, nós vamos falar sobre como as lideranças inclusivas elas contribuem para a equidade e justiça social nas organizações. Pensar essa referência é pensar primeiro em termos históricos. Nós precisamos situar, delimitar algumas referências que incluem uma dimensão histórica, social, cultural, econômica também, para dimensionar como que nós temos esses modelos, né, que são implementados na sociedade. A segunda referência, já para a gente ir alinhando alguns desses aspectos, é a gente entender que para falar na promoção de equidade de gênero e raça, há um pressuposto de que há, portanto, uma desigualdade. E é entender os elementos dessa desigualdade é que se torna imprescindível para que a gente tenha e comece a pensar e viabilizar ações de ordem institucional. Então, como que nós podemos fortalecer pessoas que estão ocupando cargos importantes, que são essas lideranças, e como é que a gente pode situar isso também para promover o acesso de pessoas que foram historicamente permeadas por situações de desigualdade e como é que a gente consegue então criar novas oportunidades, né, para essa população. Então, nesse módulo, além de discutir essa temática, nós vamos falar um pouquinho também sobre essa dimensão do que é a justiça social. Quando a gente fala em justiça social, nós estamos falando de aspectos também de pensar uma reparação. Essa reparação tem a ver com a oferta de possibilidades, de criar oportunidades para as pessoas que tiveram seus direitos negados ou que não tiveram os mesmos caminhos, as mesmas referências de acessar, de dimensionar esse campo de alternativas, né, que a gente tem que possam permear o que seria uma igualdade de direitos. Então, quando se fala em justiça social, nós estamos falando de como é que as pessoas podem minimamente acessar as mesmas oportunidades em caminhos, né? E aí a equidade também nos auxilia a pensar essa dimensão. Como é que a gente olha para as pessoas com suas características diferenciadas? Como é que a gente olha para pessoas que precisam de fato de um atendimento diferente, ou que elas precisam que a sua condição, né, relativa a seus aspectos, as suas condições de vida, sejam também atendidas de uma forma diferente. Então, é garantir, sobretudo, oportunidades para essas pessoas. Importante também trazer como uma referência, como um ponto de partida, de alinhamento, que hoje a construção das políticas públicas, sociais afirmativas no Brasil e também no mundo todo, seguem um parâmetro que está relacionado a um conceito que a gente chama de interseccionalidade. Esse conceito é estudado pelos movimentos feministas, mas também referenciado pela Kimberly Crenshaw, uma feminista advogada americana, traz uma referência de dimensionar ou de fazer uma articulação de intersecções. Essas intersecções são as categorias de gênero, de raça / etnia e de classe social.
Isso significa que nós precisamos olhar para a realidade brasileira, entendendo que uma parcela significativa da população, ela é atravessada por essas desigualdades e que quando essas desigualdades elas se conectam, elas se cruzam, elas acabam potencializando o não acesso ou a dificuldade dessas pessoas na promoção de uma vida com mais justiça, de uma vida com mais igualdade. Então, quando a gente olha aí as pessoas mais afetadas por esse princípio, né, dessa análise, dessa vertente de entender a realidade, são sobretudo as mulheres negras, e essas mulheres negras e pobres, e essas mulheres ainda sofrem alguns aspectos que vão agravar suas condições de vida, inclusive se a gente acrescentar outras referências como a questão da geração, que pressupõe as idades, e também a questão da identidade, a identidade sexual, a forma como essas pessoas também vão se perceber, né, em relação ao público LGBTQIA+. Então, se a gente, por exemplo, tem uma mulher negra e pobre, uma mulher que é também lésbica ou que apresenta, por exemplo, uma deficiência, ela vai ser atravessada por dimensionamentos na realidade que vão, de alguma forma, impactar essa forma de viver em sociedade, né? Então, isso exige dela, inclusive, um maior esforço e uma maior busca também de superação desses condicionamentos. E isso é muito importante quando nós estamos no campo das políticas públicas, de como é que a gente pode criar condições, meios, recursos e acessos, né, que possibilitem que essa mulher ela tenha condição, por exemplo, de ter melhores oportunidades, seja no campo da educação, da sua formação, mas também no campo do trabalho. Como é que, ao promover um processo de seleção, eu posso considerar, né, eu posso dimensionar esses aspectos para não enfatizar uma desigualdade e reproduzir ainda mais as dimensões de uma sociedade patriarcal, sexista, capacitista, racista. Como é que isso também vai dimensionar esses indicadores, né, na representatividade dessas mulheres. É importante também reconhecer, quando a gente fala em promover a inclusão e a diversidade nas organizações, é a gente pensar quem é esse público que é excluído. Porque se nós precisamos incluir, então a gente parte de um referencial de que eles estão à margem de algum processo. Então essa população está à margem de quê? A outra referência também é para que a gente possa dimensionar a diversidade, mas pensando em entender quem são essas pessoas, entender quem é esse público, como é que esse público apresenta demandas, porque nós não temos a população com as mesmas características. Então, nós precisamos considerar essa diversidade das pessoas nesses ambientes. Então, como é que a gente acolhe? Como é que a gente consegue promover um crescimento no campo das organizações? Como é que a gente promove uma aceleração de carreiras? Como é que a gente consegue dimensionar quais são esses critérios, quais são esses fatores para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida relacionada também ao trabalho, mas como é que elas podem ser atendidas e contempladas nas suas especificações. E aí a gente precisa também reconhecer que nesse universo nós temos na sociedade brasileira referências históricas, né, de uma sociedade que ela é machista, que ela é patriarcal, que ela é sexista, que ela é homofóbica, racista, né? Então nós temos elementos que consideramos no campo da dimensão dos preconceitos, das discriminações, dos estereótipos, dos estigmas, e que isso afeta muito a qualidade de vida e inclusive o acesso das pessoas aos direitos sociais, às políticas públicas também, no caso especialmente das políticas sociais, implementando como via de implementação desses direitos. Mas a gente precisa pensar como é que essas pessoas que estiveram à margem ou que tiveram esse processo dificultado ao longo da história, elas podem conseguir melhores oportunidades. Então, quando a gente promove um cenário de inclusão e de diversidade, não se trata apenas de recursos, de meios para dizer que as organizações elas estão atuando, elas estão combatendo o preconceito, mas inclusive combater, criar referenciais para que as pessoas que estão nos cargos de liderança, elas também entendam seus próprios preconceitos e a gente relacionar isso, né, com a dimensão dos vieses inconscientes, aquilo que dificulta
aquilo que impede a ascensão, por exemplo, de mulheres negras ou de jovens negras, né, no campo das organizações. Um outro conceito também que nos ajuda bastante a diferenciar e a entender por que tudo isso acontece é um conceito que ele vai um pouquinho além da dimensão da interseccionalidade, que a gente fala hoje na atualidade, que é a decolonialidade, que é uma referência de pensar exatamente críticas a esses modelos estruturantes, esses modelos de uma sociedade capitalista, patriarcal, sexista, racista, capacitista, e inclusive também olhando para as nossas referências enquanto pensar formas de olhar para os nossos territórios, para as nossas vivências, para a nossa história e dimensionar isso também como um aspecto positivo, relevante, né? E não considerar apenas o que vem de fora, e principalmente essa referência eurocentrada, uma referência americanizada, né, de base ali americana dos Estados Unidos e não de toda a América Latina, por exemplo. E aí esse domínio que sempre houve na referência de construção, não só das políticas públicas, mas também de um modelo de sociedade. Então, pensar em um modelo decolonial é fazer crítica a esse consumo também de referências e de teorias que tem essa referência também perpassada, né, por esses dois pontos de referência, no caso Europa, os Estados Unidos, e tudo que a gente consome, né, movido por uma dimensão dessa sociedade que implementa esses modelos também de gestão de pessoas, né, então esse padrão, essa crítica também é importante. E aí, quando a gente traz, então, esse conceito de equidade, hoje ele é base, ele é ponto central na configuração de ações que permeiam a inclusão e a diversidade nas organizações. No caso de equidade de gênero e de raça / etnia, nós estamos falando exatamente de como podemos promover o acesso de mulheres e da população negra a oportunidades no ambiente organizacional. Então, nós estamos reconhecendo, sim, a partir desse conceito, que há um princípio de desigualdade e que nós precisamos, de alguma forma, reparar, que nós precisamos também criar medidas de superação. Por esse viés, então, é que a gente considera, né, essa centralidade e acrescentamos também como possibilidades as dimensões também de pensar a geração, que inclui as idades, né? Então, entender que mulheres jovens têm perspectivas diferentes de mulheres idosas, a dimensão de classe. Então, se serem mulheres pobres ou a população negra pobre também vai sofrer com essas dimensões, e também considerar, lógico, as deficiências, né, como uma referência de que a gente precisa considerar o que é uma dificuldade, o que é do campo de um transtorno, né, para dimensionar isso. Ao longo da história da formação do Brasil, a gente precisa entender também que hoje a gente fala nesse modelo de políticas públicas, sociais e afirmativas, referenciando, lógico, a Constituição Federal de 1988, e também destacando que são modelos também de gestão, de forma de pensar a sociedade. Então, quando a gente fala em políticas de afirmação, quando a gente fala de uma discriminação positiva, a gente está falando de reconhecer o que é uma necessidade, o que é uma demanda dessa população específica e que não é igual. Então, aquele discurso somos todos iguais, nós somos em relação à oportunidade de direitos. Pela Constituição, todos deveríamos ter os mesmos direitos, mas nós não temos a mesma condição de acesso aos mesmos. E reconhecer isso é muito importante. É o que dá subsídio, é o que justifica nós termos, portanto, uma política social e afirmativa. Nesse desafio, é muito importante a criação para dimensionar uma referência em camadas ou em níveis de ações. Então, nós tanto precisamos ter leis, tanto precisamos ter uma legislação no campo de instrumentos legais e normativos, instrumentos que garantam realmente a efetividade dessas ações. Isso inclui leis, decretos, portarias, inclui planos, inclui programas, inclui projetos, tudo legalmente ordenado e com orçamento também previsto para que a gente consiga implementar essas ações. A outra dimensão é, de fato, combater as opressões, combater as violações de direitos, combater as desigualdades, né? Combater toda essa forma estrutural que a gente vê na sociedade, e a gente faz isso como? Oferecendo oportunidades para as pessoas
que tragam esse princípio da equidade, pensando em uma mudança cultural também, mudança também nas relações. Então, é reconhecer que sim, esse público é afetado por estigmas, por preconceitos, por discriminações, mas que a gente pode implementar outras formas, e isso é um pressuposto para a gente ter, então, essa dimensão de lideranças inclusivas. Então, nós seguiremos ainda com esse assunto nos próximos módulos.